Olá, meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Aurélio Burrê, sou professor de Direito Civil, já leciono há mais de 14 anos em cursos preparatórios e é sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês no Aprovação PGE. Agora para uma revisão final para a prova da Procuradoria do Estado de São Paulo, PGE de São Paulo. Vamos trabalhar alguns pontos aqui que eu selecionei, que eu acho fundamentais, né, para que você revise nesse momento de reta final. Então, vamos começar aqui falando sobre um ponto ligado aos direitos reais. Vamos falar sobre os direitos reais. Vejam só, dentro do estudo dos direitos reais, o estudo da posse se destaca como sendo, evidentemente, muito importante. Então, vamos lembrar o conceito de possuidor. O direito civil brasileiro adotou a teoria objetiva da posse de Hering. Para essa teoria, possuidor é aquele que externa, que manifesta os poderes inerentes à propriedade, independente de ter ou não o animus domini, de ter a intenção de ser dono. Para a teoria objetiva da posse, basta o corpus, que é a disponibilidade física com o bem, e o animus tenendi, a intenção de ter a coisa consigo. Então, o possuidor é aquele que externa, que manifesta os poderes inerentes à propriedade. E quais são os poderes inerentes à propriedade? Estão lá no artigo 1228 do Código Civil. Então, combina o artigo 1196, que traz o conceito de possuidor, 1196, com o 1228, que diz que proprietário é aquele que tem os atributos de usar, gozar, usufruir, dispor e reivindicar a coisa. Então, aquele que externa algum desses poderes, ele age como se fosse dono, ele é possuidor. Mas qual seria a diferença de posse para detenção? Esse é um tema que a VUNESP gosta de cobrar. Veja o detalhe. Como eu já disse, possuidor é aquele que age como se fosse dono, é aquele que externa os poderes inerentes à propriedade. Então é uma situação fática, perfeito? A detenção é a posse desqualificada, é a posse degradada pela lei. Ou seja, materialmente falando, ontologicamente, na sua essência, não há diferença entre possuidor e detentor. Materialmente falando, eles são iguais. Mas o detentor não será considerado possuidor porque a lei não quer. A lei não quer. Exemplo. Se você está atravessando a rua e tem um carro parado no sinal, na faixa de pedestres, e você vê aquele indivíduo dirigindo o automóvel. Tá lá, o indivíduo parado assim no sinal com a mão no volante. Olhando para ele, materialmente falando, olhando só para a questão fática, você pode afirmar que esse motorista é proprietário do veículo? Não. Só se você tiver acesso aos documentos do veículo. Perfeito. Mas você consegue perceber que ele está usando o veículo? Ele está agindo como se fosse dono? Sim. Então ele seria possuidor? A princípio, sim. Mas se eu dissesse para você que ele é um motorista particular que está indo buscar o seu patrão no aeroporto, aí ele tem a posse do bem, mas no cumprimento de ordens, numa relação de subordinação. Ele não vai ser considerado possuidor, porque a lei vai desqualificar a sua posse. Ele vai ser considerado mero detentor. Mas percebeu que ontologicamente, na sua essência, materialmente falando, não há diferença? Ele poderia ser um possuidor, ele só não vai ser porque ele está numa relação de subordinação, no cumprimento de ordens. Aí o artigo 1198 diz que ele é detentor. Por que é tão importante saber a diferença de posse para detenção? Porque o possuidor ele vai ter direitos garantidos pela lei. O simples fato de você ser possuidor lhe garante, por exemplo, no artigo 1210, o direito de defender a sua posse com uma ação reivindicatória em caso de esbulho,
O direito de defender a sua posse como ação de manutenção na posse no caso de turbação. O possuidor tem direito aos frutos percebidos, o possuidor de boa-fé tem direito aos frutos percebidos, artigo 1214. O possuidor de boa-fé tem direito de ser indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias, bem como terá direito de retenção enquanto não forem pagas. Isso está onde? Artigo 1219. São alguns exemplos de direitos da posse. Perfeito? Já o detentor não tem esses direitos. O detentor não tem direito à indenização por benfeitorias, o detentor não tem direito aos frutos percebidos, o detentor não tem direito de defender a sua posse, porque ele não tem posse, ele tem mera detenção. Claro, se for um caseiro, ele pode agir como longa-mandos, defendendo a posse do legítimo possuidor, mas ele não é possuidor. Perfeito? Consegue perceber isso? Então, por que eu estou falando isso? Né? Porque a gente tem casos de detenção, como se diz, detenção subordinada, detenção do fâmulo da posse, do servidor da posse, no artigo 1198, que eu já mencionei, que é a situação do caseiro, da empregada doméstica, da babá, que estão no uso das coisas, mas não serão considerados possuidores, porque a lei desqualifica essa posse. Perfeito? Já no artigo 1208 do Código Civil, você tem a detenção que decorre de atos de violência e clandestinidade. Se o indivíduo obtém a posse do bem com violência ou clandestinidade, enquanto durar a violência ou a clandestinidade, não há que se falar em posse, e sim mera detenção. Perfeito? Assim como os atos de permissão ou tolerância não induzem posse, no mesmo artigo 1208. Induz o quê? Detenção. Mas tem um caso que eu acredito que seja muito importante para uma prova como o da PGE de São Paulo, que é a detenção de bem público. Veja só, vou fazer uma pergunta para vocês. Um particular ou um grupo de particulares que invade um prédio público, ocupa um prédio público abandonado, por exemplo, o estado de São Paulo tem um bem público que foi abandonado. Está lá um imóvel caindo aos pedaços. Aí vamos imaginar que o movimento dos trabalhadores sem teto invade aquele prédio público, reforma o local que está caindo aos pedaços, dá função social ao bem, pessoas estão lá morando, trabalhando. Poderia o ente público pleitear a retomada da área? E pleiteando a retomada da área, esses invasores teriam algum direito por as benfeitorias que eles fizeram no imóvel? Olha que interessante isso para cair na prova. Bom, primeiro ponto importante. O conceito de possuidor, ele é alargado pela jurisprudência. Veja, o enunciado e pela doutrina. Com relação à doutrina, o enunciado 236 do CJF diz que considera-se possuidor para todos os efeitos legais também a coletividade desprovida de personalidade jurídica. Então imagina um grupo de pessoas que invade um prédio público e não tem uma associação formada, né, como é o movimento dos trabalhadores sem teto. Não tem uma PJ, mas aquela coletividade, ainda que desprovida de personalidade jurídica, será considerada como possuidora. Então poderá alguém ali representar aqueles invasores, por exemplo, ainda que juridicamente falando, formalmente não seja uma PJ instaurada.
Então, nesse caso, nós temos aqui uma situação clara, perfeitamente clara, de que é possível, alargar o conceito de possuidor. Mas nesse caso, do exemplo que eu dei para vocês, de uma invasão até de uma pessoa jurídica, do movimento dos trabalhadores sem teto, provavelmente se organizam na forma de associação, e eles invadiram, fizeram melhorias no imóvel. Aí o poder público, o Estado de São Paulo, pede a retomada da área. Como o bem é público, provavelmente o juiz já irá decidir no sentido da retomada da área. Mas o que vai alegar a defesa desses invasores ou a defensoria pública? Eles estão dando função social a um imóvel que o Estado abandonou. E o dever de cumprir a função social da propriedade é um dever também do Estado. Se o Estado não está dando função social e aqueles invasores estão dando, devemos adotar a teoria social da posse, dando maior valor àquele possuidor que cumpre a função social. E aí a defensoria, o advogado desse grupo de pessoas vai pedir o quê? Para que seja indeferido o pedido de reintegração de posse para o Estado, por exemplo. Subsidiariamente vai pedir o quê? Caso Vossa Excelência, caso o juiz entenda que é caso de reintegração, que eles tenham direito à indenização pelas benfeitorias realizadas, porque eles conservaram o imóvel. Estamos falando de benfeitorias necessárias. Veja, eles não podem alegar que são possuidores de boa-fé. O artigo 1219 diz que o possuidor de boa-fé tem direito de ser indenizado às benfeitorias úteis e necessárias, bem como terá direito de retenção. Eles não são possuidores de boa-fé porque eles sabiam do vício que impedia eles de obter aquela coisa. Eles sabiam que o bem não era deles, no exemplo que eu dei. Então eles se enquadram num conceito de possuidor de má-fé. Mas ainda assim, o possuidor de má-fé, ainda que de má-fé, diz o artigo 1220, ainda que de má-fé, o possuidor pode ter direito à indenização pelas benfeitorias necessárias. Não vai ter direito de retenção, mas vai ter direito de indenização. Então, ali você tem o Estado de São Paulo pedindo a retomada da área, pedindo a retomada dessa área, e eles vão falar, não, mas nós fizemos melhorias aqui, então caso o bem seja devolvido ao Estado, posse, que a gente tenha direito de ser indenizado. E aí? Veja só que interessante, O STJ entende que não cabe posse de bem público contra a vontade do ente estatal, sem a anuência do ente estatal. O ente estatal ele pode alugar, ceder a posse temporariamente mediante pagamento em dinheiro, pode celebrar um comodato, pode celebrar uma permissão de uso. É possível que o poder público entregue a posse de um bem público a um particular. Mas o STJ entende que não pode um particular ser considerado possuidor de um bem público sem a anuência do ente público. Inclusive temos uma súmula, a súmula 619. A ocupação indevida de bem público é mera detenção de bem, inexistindo indenização por defentorias. Então, quem ocupa um bem público, ele é mero detentor, não será considerado possuidor. Se não é possuidor, não tem os direitos inerentes à posse. Então não é possível pedir indenização por benfeitorias necessárias. Ah, mas o possuidor de má-fé tem direito no 1220. Tudo bem, mas pelo menos ele é possuidor, ainda que de má-fé. Agora, você é detentor, você não tem direito, é isso que disse o STJ. Não pode ser reconhecida como posse ou ocupação de terra
pública. Perfeito? É mera detenção. Agora, observe o detalhe, né? Vamos imaginar que esse grupo que invadiu um bem público, ele é esbulhado por outro particular, por um particular que foi lá e com violência tomou a posse. Eles podem ingressar com uma ação de reintegração de posse em face do outro particular? Sim. Muito embora eles não sejam considerados possuidores para o ente público, são meros detentores, entre particulares eles podem ser considerados possuidores e defender a sua posse. Eu até coloquei aqui no material. Veja. Se dois particulares estão litigando sobre a ocupação de um bem público, é possível que entre eles sejam propostas ações possessórias. Então, é cabível o julgamento de ação possessória por parte de invasor de terra pública, desde contra outros particulares. Contra o ente público, não. Então, se vier na prova que os invasores entraram com uma ação de manutenção na posse em face do ente público, essa ação tem que ser julgada improcedente. Mas em face de outro particular é possível. Mas aí você tem que tomar um cuidado processual, que o que vai acontecer? A partir do momento que você tem dois particulares litigando sobre uma terra pública, um bem público, o ente estatal passa a ter interesse nessa ação e pode intervir como uma espécie de oposição. Olha, não é nem o autor nem o réu que tem razão aí, sou eu, ente público, Estado de São Paulo. Por quê? Porque essa é uma terra pública. E aí você vai aplicar a súmula 637 do STJ. O ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio. Então ele pode discutir a propriedade do bem. Então o ente público detém essa legitimidade e interesse para intervir incidentalmente numa ação possessória entre particulares. Olha que legal, hein, gente? Já vimos aí vários pontos importantes. E aí uma pergunta que eu trago para vocês. É possível uso capião de bem público? O que você vai sustentar nessa prova? Não. Entendimento que prevalece é que não é possível uso capião de bem público. Fique tranquilo, porque isso está expresso na lei. Ah, professor, mas eu já vi doutrina falando que cabe uso capião de bem público dominical, que não está afeto ao interesse público, que está abandonado, porque o Estado não está cumprindo a função social. Isso você vai colocar na prova da defensoria, porque o entendimento que prevalece nos tribunais superiores, STJ e STF, que não cabe uso capião de bem público. Fundamento. Artigo 102 do Código Civil vai dizer: os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Ah, professor, mas é só o Código Civil dizendo. Tudo bem. Mas a Constituição diz também, no artigo 191, parágrafo único, e no artigo 193, parágrafo 4º, não cabe o uso capião de bem público, nem de bem público rural ou bem público urbano. E mais, o STF também diz, na súmula 340, não cabe o uso capião de bem público. Então não tenha dúvida, marque na sua prova com firmeza, não cabe o uso capião de bem público. Agora, cuidado com uma jurisprudência importante aqui. Quero falar a respeito dela para vocês. Veja só, quando eu falo de que não cabe o uso capião de bem público, pode acontecer uma situação
em que você tem um bem, um imóvel, por exemplo, que está em condomínio pró-indiviso, ou seja, um condomínio que não está demarcado as áreas de cada condômino no terreno. Você tem, por exemplo, 4 condôminos que são donos da mesma coisa, isso é um condomínio. Cada um pode ter direito aí a 25% do imóvel, mas não está demarcado no imóvel, faticamente, qual é a área de cada um. É o que se chama de condomínio pró-indiviso. E o que acontece se um desses proprietários for um ente público? Né? Olha só, isso aconteceu no Distrito Federal e também certamente já aconteceu também no estado de São Paulo, mas a ação que chegou no STJ, no informativo 752, envolvia uma questão do estado de São Paulo. Veja, do estado de São Paulo não, do Distrito Federal. Olha só, colocando na tela para vocês. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que João, Marcos, Bruno e a TerraCap, que é uma empresa pública lá do DF, são proprietárias desse imóvel aqui. Esse quadrado inteiro é um imóvel, tá? E aí, o que aconteceu? O José, ele invadiu parte desse imóvel, ele não usa o imóvel inteiro, ele não tem a posse do imóvel todo, ele tem só a posse dessa parcela do imóvel. E ali construiu uma casa para sua moradia, onde exerce a posse com ânimos domini por mais de 20 anos, perfeito? Sem oposição, ninguém entrou com uma ação contra ele, de maneira contínua e ininterrupta. Faria ele jus ao uso capião? Aí muitos poderiam dizer, não, esse terreno aqui tem um dos proprietários que é uma empresa pública. Veja, empresa pública é pessoa jurídica de direito privado, mas a TerraCap é uma pessoa jurídica de direito privado que administrava os bens públicos do DF. Então, o bem era público por pertencer ao ente público administrado pela TerraCap. Então, alguns poderiam dizer, não, mas esse bem é público, porque um dos condôminos representa o Distrito Federal. Veja, mesmo que fosse direto o Estado, tá? Mesmo que fosse, por exemplo, o Estado de São Paulo aqui, né, como possuidor, o que acontece? O STJ entendeu que a existência de bem público não demarcado em condomínio pró-indiviso com particulares não impede ação de uso capião parcial. Veja, se a ocupação do imóvel representa menos do que o quinhão de um dos condôminos, então a área que foi invadida aqui, representativamente no meu desenho, né, é menor que 25% do imóvel, mas, né, ainda que ali é menor que 50% do imóvel, quer dizer, ainda que invada um pouquinho aqui, ele é menor que 50% do imóvel. Então, como são 3 condôminos e presume-se que a divisão é em partes iguais, quando não está estipulado de forma contrária, com certeza o ente público aqui seria proprietário de apenas 25%. 25% ainda está protegido, então é possível o reconhecimento de uso capião parcial só dessa área. Então não é uma exceção ao que eu falei, é uma situação bem diferente. É possível o uso capião de um bem imóvel do qual o ente público é um dos condôminos, desde que seja um condomínio pró-indiviso. Perfeito? Desde que seja um condomínio pró-indiviso. Entenderam essa lógica? Gostaram? Bom, vamos fechar esse vídeo por aqui e eu quero voltar aqui ainda falando um pouco de direitos reais, um tema que a VUNESP adora, que é trabalhando ali, né, as modalidades de uso capião, e eu vou dar uma estratégia de estudos para você fazer no
penúltimo dia, na véspera da prova, que vai te ajudar demais. Vamos ver isso, né, no próximo bloco. Bom, meus amigos, voltamos aqui. Então, vejam só. A gente falava aqui, né, da questão da posse, da uso capião de bem público, um tema muito interessante. Agora, saindo da questão do bem público, vamos falar aqui um pouquinho sobre a uso capião, uma estratégia de estudos que eu tenho para vocês. Vamos elencar quais são as modalidades de uso capião que são mais cobradas em provas VUNESP. Quais seriam essas modalidades? Eu fiz uma lista para vocês, tá? Você tem, né, em modalidade uso capião de bens imóveis, porque não se esqueçam, né, também pode haver uso capião de bem imóvel, e aí o prazo da uso capião será de 5 anos, como regra geral, mas se o possuidor estava de boa fé, o prazo cai para 3 anos. É isso, professor? Eu não sabia. Tem uso capião de bem imóvel também? Sim. Né? A gente tem previsão, né, no artigo 1260. 1260, prazo de 3 anos, se o possuidor está com bem imóvel em razão de um justo título e boa fé. Se o possuidor do bem imóvel não tem justo título nem boa fé, ele pode usucapiar o bem e se tornar proprietário em 5 anos ao invés de 3. Mas nas modalidades de usucapião de bens imóveis, as que a VUNESP mais cobra, a gente tem aqui a usucapião extraordinária do artigo 1238, que tem um prazo de 15 anos, mas pode cair para 10 anos, se o possuidor tem a sua moradia no imóvel ou exerce algum tipo de trabalho. Tá? Aí no parágrafo único do 1238, você tem a usucapião extraordinária pró moradia. Você tem a usucapião ordinária do 1242, que tem um prazo de 10 anos, mas no parágrafo único do 1242, você também tem a usucapião ordinária pró moradia, em que o prazo cai para 5 anos. Você tem a usucapião especial urbana e usucapião especial rural, né, que estão previstas na Constituição, no artigo 183, né, e 191, mas também no Código Civil, artigo 1240, usucapião especial urbana ou constitucional urbana e usucapião constitucional rural, no 1239, aí o prazo é de 5 anos. Você tem a usucapião por abandono do lar no 1240-A, que cai para 2 anos o prazo, e a usucapião coletiva do artigo 10 da Lei 10.257 de 2001. Perfeito? Isso aqui, gente, é um mapa, não vamos ficar lendo os artigos aqui, é um mapa para você ler antes da prova. E como você tem que ler esses artigos que eu coloquei aqui na tela? Da seguinte forma, você vai ler de maneira a memorizar os requisitos de cada uma das modalidades. Por isso é bom fazer na véspera. Então, quais são os requisitos da usucapião extraordinária? Cada vez que a lei cria uma nova modalidade, ela acrescenta requisitos. Então você tem a modalidade geral, que é a usucapião extraordinária do artigo 1238. Só tem 5 requisitos: ser um possuidor com animus domini, sem interrupção, sem oposição, no prazo previsto em lei, que é 15 anos. Toda vez que a lei diminuir o prazo, ela vai acrescentar mais requisitos. Então você tem que memorizar esses requisitos. Esse é o detalhe. É assim que você consegue identificar numa questão qual a modalidade de usucapião, que a VUNESP ela presume que você já sabe identificar. Ela não vai cobrar só o prazo, qual o prazo da usucapião extraordinária. Não, ela vai te dar um caso concreto, normalmente, para você identificar. Então, olha só, vou colocar aqui na tela um caso que eu acho muito especial, que poderia ser cobrado numa prova e derrubaria muita gente e não vai derrubar vocês. Olha só, em 2006, olha como você tem que ler já pensando aqui. Em 2006, a data é importante, né? João invade e passa a possuir como seu imóvel. Veja, se ele invadiu, a questão já está te dizendo que ele não é possuidor de boa-fé, porque ele sabe que está invadindo o imóvel. Então você exclui todas as modalidades de usucapião que exigem boa-fé.
Então não cabe uso capião ordinária do 1242. Não cabe, né, uso capião aqui por abandono do lar, porque não é uma situação de abandono do lar, é uma invasão. Fala que ele invadiu um imóvel urbano de até 350 metros quadrados. Aí você leu os requisitos. Se você não leu, leia agora. Pausa esse vídeo agora e leia os requisitos dos artigos que eu coloquei para vocês. Pausa, lê cada um daqueles artigos. Volta para o vídeo. Veja, você já consegue perceber que não cabe uso capião de imóvel urbano, uso capião especial urbana, porque lá é de imóvel até 250 metros quadrados e não 300. Então você excluiu o uso capião especial urbana e a uso capião especial rural, que tem que ser imóvel rural. Então, gente, só sobrou a uso capião extraordinária de 15 anos, porque em nenhum momento fala que ele está morando no imóvel. Então não cabe a uso capião extraordinária pró-moradia do 1238, parágrafo único. Então estamos trabalhando uma hipótese de uso capião extraordinária de 15 anos. Mas isso nem é, isso você já tem que saber. Então, ele invadiu o imóvel de Marcos de maneira contínua, inconteste, por 10 anos. Em 2016, Marcos faleceu, deixando apenas um herdeiro, Marquinhos, com 10 anos de idade. Em que ano João fará jus ao uso capião extraordinário do 1238, que é de 15 anos, né? Veja só. Olha que interessante esse caso que eu elaborei aqui para vocês. Vamos exemplificar desenhando na tela aqui. Deixa eu colocar a minha imagem para o lado, para não atrapalhar a visão de vocês. Olha só. O João, ele invadiu o imóvel em 2006. Bom, se a uso capião tinha prazo de 15 anos, só em 2021 ele se tornaria proprietário, concorda? Pois bem, no meio do caminho, em 2016, lembrando, hein, gente, que basta preencher os requisitos da uso capião para se tornar proprietário. A sentença de uso capião, ela tem cunho meramente declaratório. Ninguém se torna proprietário pela sentença de uso capião. Ele se torna proprietário por preencher os requisitos, ok? Aí veja só, em 2016, no meio do caminho, que ele se tornaria proprietário em 2021, o Marcos, que é o proprietário, ele morre, deixando apenas um herdeiro, Marquinhos. Pelo princípio de Saizine, lá no direito das sucessões, com a morte, abre-se a sucessão. E pelo princípio de Saizine, transfere-se a herança do de cujos para os seus herdeiros no momento da morte. Não precisa do inventário. O inventário vai ser para, né, determinar quais são os bens e partilhar. Os que inventário e partilha o nome. Mas no momento da morte, os bens já são transferidos. Posse e propriedade desses bens já são transferidos aos herdeiros. Então, como Marquinhos é o único herdeiro, ele se torna, em 2016, no momento da morte do seu pai, proprietário dessa casa. Não há dúvida. Ok? E aí, isso muda algo na vida de João, que em 2021 se tornaria proprietário pela uso capião? Muda. Por quê? Mesmo que o Marquinho fique inerte, não corre o prazo da uso capião em face de incapaz. Por quê, professor? O artigo 1244, artigo 1244 do Código Civil, diz que aplicam-se ao uso capião as causas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Então, onde que estão essas causas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição? Tem que memorizar que isso pode cair em parte geral também. Lá no artigo 197, 198, 199 e 202. O artigo 197, 198 e 199 trazem as causas que impedem ou suspendem o prazo prescricional e vão impedir e suspender também o prazo da uso capião, por força do artigo 1244. O artigo 202
traz as causas interruptivas da prescrição. Perfeito? Então, nesse caso aqui, o que nós temos? Artigo 198, inciso 1. Não corre a prescrição em face de incapaz do artigo 3º. Quem são os incapazes do artigo 3º? Os menores de 16. Não são os menores de 18, não, são menores de 16. Então, enquanto o proprietário tiver 16 anos, ainda que ele fique inerte, não está correndo o prazo da uso capião. Então, o que aconteceu? Em 2016, o prazo foi suspenso. E vai ficar suspenso até quando? Até Marquinhos completar 16 anos. Quando que ele vai completar 16 anos? Você tem como saber? Tem. Se em 2016 ele tinha 10 anos, ele vai ter 16, é só somar 6 anos aqui. Em 2022, só em 2022 volta a correr o prazo da uso capião. Tinha corrido 10 anos, ficou suspenso, volta a correr de onde parou. Então, a partir de 2022, quando o Marquinhos fizer 16 anos de idade, reinicia-se o prazo, que parou em 10, mais 5. Só em 2027 ele se tornará o João proprietário. Isso se Marquinhos continuar inerte, não se opuser contra essa uso capião. Perfeito? Entender essa lógica, queria lembrar vocês dessa comunicação entre as causas suspensivas e impeditivas da prescrição com as causas da uso capião. Perfeito? Ficou claro para vocês? Espero que tenha ficado. Qualquer dúvida você sabe, tá? Se você não me conhecia, pode me seguir no Instagram, @professor_Aurélio Bourret. Pode mandar a sua dúvida por lá. Se eu demorar para responder, vai em alguma publicação minha e fale: professor, eu te mandei direct, porque eu quero responder a todos e às vezes não aparecem todos para mim, tá? Então, eu quero conhecer vocês. Vocês também podem mandar mensagem para o WhatsApp que está na tela e pedir para me adicionar, no meu grupo de alunos, que eu dou dicas de estudo para os mais diversos concursos. Está aí o WhatsApp 997107857. Fica à vontade. Fala: professor, estava assistindo a revisão da PGE São Paulo, me adiciona no grupo, tá? É um grupo que só eu falo com vocês, tá? Então ele fica parado. De vez em quando eu mando umas notícias, umas informações importantes e você não vai ser incomodado por ninguém. Bom, dito isso, queria trabalhar aqui algumas novidades, né, legislativas que ocorreram aí no último ano, né, e até nesse ano já de 2024. Vamos falar sobre isso. Uma novidade de família e outra de sucessões. Bom, primeiro, o STF concluiu o julgamento sobre a inconstitucionalidade do artigo 1641, inciso 2, né? O artigo que trata da separação obrigatória de bens, 1641, inciso 2. Muita gente se confunde, tá? O regime da separação obrigatória de bens, ou regime legal, da separação legal, ele não é só para os maiores de 70 anos. É para 3 situações. Para aqueles que se casam com infringência das causas suspensivas do casamento, aquelas causas do artigo 1523, para os maiores de 70 e para aqueles que se casam necessitando de uma autorização judicial. Nesses casos, eles vão se casar pela separação obrigatória. Foi questionada a constitucionalidade de você entender que uma pessoa de maior de 70 anos tem que se submeter a esse regime, não possa escolher um outro regime. O que o STF declarou? Que, né, é inconstitucional você submeter uma pessoa maior de 70 anos única e exclusivamente ao regime legal da separação obrigatória.
pelo simples fato de ter mais de 70 anos. Então, o que o STF fez não foi declarar inconstitucional o artigo 1641, inciso 2, mas declarar inconstitucional essa interpretação de que uma pessoa maior de 70 anos não possa escolher o seu regime. Então, o que ficou decidido? Que as pessoas maiores de 70 anos, como quaisquer outras, poderão escolher o seu regime de bens. Então, se uma pessoa de 75 anos fosse casar com uma outra de 25, ela pode decidir se casar pela comunhão universal, pela comunhão parcial, ou se ela se quedar inerte, não celebrar um pacto antinupcial, escolhendo o regime de bens, qual regime que ela vai se casar? O da separação obrigatória. Esse que é o detalhe que muita gente não está vendo. Se uma pessoa de 40 anos de idade vai se casar sem celebrar pacto antinupcial, ela se casa pelo regime legal. Qual é o regime legal da regra? Comunhão parcial de bens. Mas se ela vai se casar sem celebrar um pacto e ela tem mais de 70 anos, o regime legal é da separação obrigatória. Mas pode escolher outro afastando a separação obrigatória? Pode. Então esse é um detalhe que muita gente não estava vendo, tá? Agora, uma outra questão importante, né, mais recente, de alteração legislativa, foi incluído o artigo 1815-A no Código Civil. Artigo 1815-A. O que dispõe o artigo 1815-A? O artigo 1815, né, A trata da questão relativa à indignidade. Veja, o artigo 1214 traz os atos de indignidade. Será considerado indigno aquele que atenta contra a vida do autor da herança, seja em homicídio consumado ou tentado, contra o autor da herança, seu cônjuge ou companheiro, seus ascendentes e descendentes. Será considerado indigno aquele que ofende gravemente a honra do autor da herança e também daquele que tenta obstar ou fraudar o testamento, a livre disponibilidade dos bens do autor da herança. Só que não basta praticar uma das causas do artigo 1814 para ser considerado indigno, né? Em regra, é necessário que seja ajuizado uma ação de exclusão da herança, uma ação de exclusão da herança por indignidade. Por quê? Para que o indigno possa exercer o seu contraditório, a sua ampla defesa, provar que não cometeu aquele ato, ou provar que ele foi reabilitado pelo autor da herança. O artigo 1818 fala da reabilitação. O autor da herança pode perdoar o ato do indigno, expressamente. Pode. Por isso tem que ter essa ação de indignidade. E quem é que é legitimado para essa ação? Em regra, os herdeiros, os demais herdeiros, é que poderão, no prazo decadencial de 4 anos, a contar da abertura da sucessão, pleitear essa exclusão da herança. No caso do artigo 1814, inciso 1, no atentado contra a vida, a lei vai dar legitimidade para o Ministério Público, está no artigo 1815, somente no caso do artigo 1814, inciso 1. O que mudou? Foi o acréscimo do 1815-A. Se já houver uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado na esfera criminal, condenando o herdeiro pelo crime, por crime, em qualquer uma das hipóteses do artigo 1814, no atentado contra a vida, na ofensa contra a honra, não será necessário mais uma ação de exclusão da herança por indignidade. Automaticamente a esfera criminal vai repercutir na esfera civil e aí ele já estará automaticamente excluído da sucessão. A lei não fala, mas na minha opinião, salvo eventual hipótese do artigo 1818 do Código Civil, hipótese de reabilitação, de perdão do indigno.
cuidado, que esse 1815 tá para cair na prova mesmo. Eu estou confiando muito nele, 1815A. Perfeito? Bom, já que a gente falou aqui de repercussão da esfera criminal na esfera civil, tem um outro caso de repercussão lá em responsabilidade civil, vocês lembram? Lá em responsabilidade civil, a VUNESP adora cobrar, né, quando que uma questão que já foi decidida na esfera criminal repercute na esfera civil em se tratando de responsabilidade civil. Olha o que diz o artigo 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então, a responsabilidade civil, em regra, é independente da criminal, mas é como a gente diz, relativamente independente. Se já foi decidido na esfera criminal sobre a existência do fato, se o fato existiu ou não existiu, então o João foi atropelado por Maria, que dirigia em alta velocidade, falando no celular. Isso pode gerar tanto uma responsabilidade civil como uma responsabilidade criminal por crime de lesão corporal em condução de veículo automotor. Então, o que acontece? Se na esfera criminal já foi decidido que não houve o atropelamento, ou que houve o atropelamento, a existência do fato não pode mais ser questionada na esfera civil. Continua o artigo. Ou sobre quem seja o seu autor. Se na esfera criminal já foi dito que Maria não estava dirigindo, ou que ela estava sim dirigindo, a questão sobre a autoria do fato não se discute mais na esfera criminal, na esfera civil, se já foi discutido na esfera criminal. Diz o artigo ainda. Não, e aí o que você tem que pensar? Então, veja só, na esfera criminal, a Maria foi absolvida por falta de provas. Ficou demonstrado que ela não cometeu o fato? Não, nem que ela cometeu, nem que não cometeu. Não ficou decidido se houve ou não o fato. Então, eu posso discutir isso na esfera civil? Eu posso. Ah, mas ela foi absolvida na criminal, mas foi por falta de provas. Entendeu? Então, são situações diferentes, você tem que ficar atento, né? Tem que pescar esses detalhes. Então, gente, quis aqui no nosso tempo que nós temos aqui para trabalhar com vocês, pegar aqui dicas pontuais, temas principais. Entre no meu Instagram, @professor_Aurélio tem lá várias lives, na aba de vídeo, tem várias lives salvas, vídeos curtos, com dicas de direito civil que podem cair na sua prova. E também no meu canal no YouTube tem várias aulas recentes que eu gravei. Ah, professor, mas eu vi que é uma aula para magistratura, para o MP. Veja, direito civil é total flex. O que cai para magistratura pode cair para o MP e pode cair para a procuradoria. Então, em termos assim, não é para você estudar pelo YouTube, mas tá arrumando a casa, tá no transporte, quer ouvir um pouquinho de direito civil, as minhas dicas lá vão ajudar você na sua prova. Então vai lá no meu canal, Aurélio Burré, já se inscreve no canal, ativa as notificações, tá? Para você, sempre que tiver um vídeo novo, ficar sabendo. Perfeito, gente? Então, quero desejar a todos bons estudos nessa reta final, força, e a gente se encontra aqui, quem sabe, no estudo para a segunda fase da aprovação. Tá certo, gente? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!